Paz do Senhor, meus queridos irmãos, aqui do núcleo, de Arapiraca. Mais uma vez nós estaremos estudando mais uma unidade do módulo de Teologia Básico. Dessa feita nós vamos trabalhar hoje a terceira unidade e para tal você pode estar aí com o seu módulo em mãos para junto conosco estudarmos. Queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Ele nos tem concedido de estarmos na sua presença, bem, com saúde, com a graça de Deus sobre nossas vidas. Nós iremos fazer uma oração rápida e estaremos começando esta unidade em nome de Jesus. Amado Deus e querido Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que nós estamos, Senhor, para ministrar a Tua palavra. Estenda as Tuas mãos nesta hora e dê entendimento àqueles que estarão ouvindo esta aula, para que o Teu nome seja sempre glorificado em suas vidas. É no nome de Jesus que nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Meus amados, nós estudamos já 2 unidades deste módulo, um módulo que tem 5 unidades, e na primeira unidade foi a introdução sobre o tema da Cristologia, onde foi tratado acerca da pessoa de Cristo. Na segunda unidade nós falamos sobre a questão da natureza de Cristo, e a sua importância é muito grande, porque ela nos dá o entendimento acerca da como Jesus ele operou, ele transitou em nosso meio, mesmo sendo Deus. E vamos ver hoje sobre a questão da terceira unidade, que são os ofícios de Cristo. Além, queridos, das qualidades que Jesus teve como grande mentor, e idealizador e realizador da salvação, Jesus exerceu pelo menos 3 ofícios muito importantes. Esses ofícios eles são tão importantes, conforme você vê aí no módulo de vocês, que no Antigo Testamento, esses 3 ofícios que Jesus também exerceu, eram exatamente os 3 ofícios aonde era feito a escolha para exercer esses ofícios através da santa unção. A pessoa que exercia o ofício, um desses 3 ofícios, ele deveria ser ungido, para poder exercê-lo. Nós vamos encontrar no módulo de vocês uma referência acerca dos 3 ofícios, que são exatamente o profeta, o sacerdote e o rei, que são 3 ofícios mediadores em relação a Deus. Na verdade, todos esses ofícios eles tinham o objetivo de trazer o homem mais próximo a Deus. O primeiro ofício que existia na antiga aliança era o ofício do profeta. O profeta era aquele que recebia de Deus, e ele transmitia para os homens a mensagem que Deus o dava. Então nós vamos ter inúmeros profetas na antiga aliança, no Antigo Testamento, profetas que eram usados pela palavra, eles recebiam uma palavra diretamente de Deus, e aí ele transmitia essa palavra para o povo. Existia também um tipo de profeta que ele também era chamado de vidente, Dividente, e que de forma alguma essa expressão ela desmerece, vamos dizer assim, o ministério desse profeta, porque diferente do que recebia a palavra e assim a transmitia, esse tipo de profeta ele recebia visões de Deus, e muitas das vezes recebia visões e as interpretações dessas visões. Então alguns deles foram chamados também de videntes. Nós podemos ter como exemplos desses profetas que tinham visões, como por exemplo o profeta Ezequiel, o profeta Zacarias, o profeta Daniel. Foram homens de Deus que tiveram visões e que também interpretaram ou as suas próprias visões ou as visões que outras pessoas lhe passavam, como foi o caso de Daniel. Então esses profetas eles tinham um ministério muito importante, porque eles tinham que profetizar de acordo com a palavra de Deus, a lei e o testemunho. A Bíblia diz que se ele não profetizasse de acordo com a lei e o testemunho, ele não poderia ver a alva. Um profeta ele poderia ser até apedrejado se ele profetizasse fora dos parâmetros das Escrituras Sagradas.
Então, a Bíblia vai falar sobre uma escola de profetas, né, que existia na época do profeta Elias, o profeta Eliseu. Né? Nessa época, o reino do norte e o reino do sul estavam divididos, e possivelmente Samuel, que foi o idealizador dessa escola, né, ele teve o propósito, né, de fazer com que os profetas eles aprendessem as escrituras, a lei. Porque, querido, profeta é ministério, profeta é dom ministerial, é dom que é dado a alguém para que ele exerça esse ofício. Então, não se fabrica profeta. Ou você nasce ou você não nasce. É como chamada de Deus. Ou você tem ou você não tem. Então, o que acontecia é que essas escolas de profetas ela não tinham o objetivo de formar profetas, mas aprimorar o ministério do profeta mediante os ensinos da lei, mediante a vida de oração, mediante uma vida piedosa. Então era feito todo esse trabalho para que viesse a dar uma melhor qualidade ao ofício e ao ministério do profeta na Antiga Aliança. Então a gente destaca aqui alguns profetas, como por exemplo Elias, né, e Eliseu, que foram profetas do Reino do Norte, e que deram continuidade a essas escolas de profetas, aonde ajudou em muito, posso dizer assim, porque a apostasia no período da divisão dos reinos do Norte e do Sul foi muito grande, principalmente no Reino do Norte, com a adentrada, com os casamentos que principalmente aconteceram na época de Onri, quando ele casou seu filho com Jezabel, né? E aí praticamente Israel, o Reino do Norte decaiu numa apostasia muito grande. Então, o que nós encontramos é que esse ministério do profeta ele era muito importante na história do povo de Israel, do povo da Antiga Aliança. Esse ministério também, ele tinha um complemento, vamos dizer assim, um outro ministério que o ajudava. O profeta ele recebia de Deus e transmitia para o povo. Existia o sacerdote, que ele tinha a questão de levar a Deus as ofertas do povo e interceder pelo povo perante Deus. Então, geralmente, ele recebia do povo e levava para Deus. Fazia o caminho inverso do profeta. Então, ele tinha obrigação, né, o ministério sacerdotal era um ministério voltado para o ensino, para o aconselhamento, para a intercessão, para a prática das ofertas que eram realizadas dentro do tabernáculo e, consequentemente, depois no templo. E era um ministério muito importante, muito, vamos dizer assim, real, né, autêntico, verdadeiro na história do povo de Israel. Então, nós vamos falar aqui que nesse período sacerdotal houve, antes mesmo, por exemplo, nós vamos encontrar no livro de Gênesis uma referência a um sacerdote que não era da linhagem de Israel, que é o Melquisedeque, que na cidade de Salém ele era sacerdote do Deus Altíssimo, de El Elyon, né, o Deus Altíssimo. E ele veio em encontro de Abraão. Mas o ministério sacerdotal, basicamente, verdadeiramente, ele começa a partir dos levitas, né? Quando Moisés ele levanta o ministério sacerdotal a partir das consagrações de Arão e de sua casa, da sua família. Então ficou conhecido como ministério araônico, sacerdócio araônico, porque vem de Arão. Então Arão, ele exatamente é a referência do sacerdote, sua casa, sua família, a referência do sacerdócio na antiga aliança. Esses sacerdotes, eles estavam ali com exatamente com essa função. Um outro ofício que nós encontramos é o ofício do rei. O rei era outro que também recebia o óleo para ser ungido e preparado para o serviço. O rei, na verdade, a priori, não era essa a intenção de Deus. Deus queria um governo teocrático, né? Uma teocracia. Theos, Deus, né? Cracia, governo de Deus. Mas, infelizmente, o povo de Israel, ele preferiu que houvesse um rei guiando ele. Eles pediram, na época do profeta Samuel, que Deus levantasse um rei,
indicassem um rei vindo da parte de Deus e que fosse à frente do povo nas pelejas, na guerra, em tudo isso, tudo mais. Então, a Bíblia diz que Deus já prevendo isso, né? Lá em Deuteronômio já tinha algumas questões no livro de Deuteronômio que não está em Levítico, não está em Números, né? Porque Deuteronomos, no caso, segundo a lei, é a tradução desse livro do nome. Na verdade, ele vai dar um adendo, vai dar um acréscimo em algumas leis, inclusive essa questão do rei, preparando o povo para receber o rei, porque futuramente Deus, sabendo pela sua onisciência, ele sabia que o povo estaria pedindo um rei. Então, o ministério do rei, o trabalho, o ofício do rei, era extremamente administrativo, né? Ele trabalhava questões de administração, de julgar as questões políticas, as questões administrativas do povo, as causas do povo. Ele não poderia ser profeta, ele não poderia ser sacerdote, principalmente sacerdote. Há um exemplo de um rei chamado Uzias, que ele começou até muito bem, né? Uzias ele começou numa prosperidade muito grande, mas no fim do seu reinado, a Bíblia diz que ele pegou o incensário, entrou no lugar santo para oferecer incenso perante o altar do incenso, e lhe nasceu uma lepra na testa. Ele nem pôde mais sentar no trono, nem muito menos quando morreu foi enterrado no local, no espaço em que eram enterrados os reis de Judá. Então, infelizmente, aconteceu isso com Uzias, porque ele